Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de cada um, pela paciência. A camisa está toda embolada aqui. Pela paciência que cada um tem. E seja bem-vindo a uma nova semana. Nesse momento, nos preparamos para começar a trilhar uma nova oportunidade. Que Jesus abençoe, ilumine e fortaleça sempre a todos. Hoje, a reflexão será muito interessante no sentido de olharmos para a vida com muita calma e paciência com as pessoas. Principalmente com aquelas pessoas mais avançadinhas no tempo, que está com o DNA, né? Data de nascimento antiga, mais vencida. Eu já me coloco nessa situação, por isso eu posso falar, já tenho meu local de fala. Então vamos ver o que a Joana nos traz nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso, ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Nosso querido irmão Vicente, ele tem uma frase que ele repete quase a exaustão. Ele fala que a velhice é desumana e cruel. Quando nós atravessamos determinada fase da vida, eu já estou com 55, mas ainda não cheguei a esse momento de desconexão. Estou bem próximo. Estou muito próximo. Então, o nível de tolerância nossa, ele dá uma fraquejada. Nós, idosos. Mas a Joana vem chamar a atenção, não só para esses idosos aqui, chatos, polêmicos. Não. Ela fala com todos os idosos, sejam eles quais forem, a situação que for. Então, iniciando aqui, ela fala, exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. Então, nós vemos que que o idoso é parte da equação. Que nós devemos, olha só a palavra que ela utiliza aqui, exercitar. A gentileza, a gratidão, paciência, não são atributos que chegam a gente vou ali comprar alguma coisa, ou então eu estudo e... Não. Tudo isso são atributos que nós conseguimos através do exercício. Nos colocamos em determinadas situações, vivemos determinadas situações, e o resultado dessa situação nos traz paciência, tranquilidade, nos traz a gentileza, gratidão. Quando nós não aprendemos a lição, nós nos tornamos ingratos. E hoje um dos grandes males, né,
da humanidade em gratidão. Gratidão para com Deus, ingratidão para com os amigos, ingratidão para com as situações, ingratidão para com a vida. Então, olhar para os lados e exercitar essa gentileza, mas uma gentileza que tem que ser exercitada mesmo, porque as pessoas, elas... Ser gentil com uma pessoa boa é fácil, isso não é exercício. Agora, uma pessoa impertinente, chata, arrogante, você ser gentil com essa pessoa, aí está a prova do estudo, do aprendizado da gentileza. E ser grato. Nós falamos na semana retrasada, se eu não me engano, sobre a questão da gratidão, sobre a prece. Nós oramos o tempo todo na nossa vida. Então a prece é essa ligação nossa, é um ato de gratidão com a vida, de gratidão com Deus. Então, utilizarmos desses mecanismos, eu chamo de mecanismo porque são como engrenagens que se unem e uma força motriz tão grande para que façam essas engrenagens. Então é um mecanismo complexo. Não adianta a gente usar uma gentileza imensa para com um e usarmos de arrogância para com o outro. Não, é algo pleno. Então, sermos gratos, praticarmos, exercitarmos a gentileza, exercitarmos a paciência, exercitarmos a resignação, exercitarmos tudo isso nos transforma em seres melhores. E por que a Joana colocou especificamente os idosos? Porque o idoso, como eu falei, na verdade, como eu mencionei, o que o nosso irmão Vicente fala, ele tem um lugarzinho dele de falar. A velhice é desumana e cruel. Desumana porque, nós vamos ler aqui no meio do caminho, nosso corpo já não responde mais. Nosso raciocínio está muito lento. As situações são cada vez mais confusas diante de tantas informações que chegam. Somos de épocas diferentes. Quem tem hoje 30 anos de idade se assusta, são novos, né? Mas já se assusta com o nível de informação que se tem. Quem tem 20 anos acha que a vida é do jeito que está e sempre foi assim. Nós passamos por isso. Então, a pessoa de 30 quer ensinar a de 20 a viver. A de 20 fala, você não sabe viver. Eu que sei. Já ouvimos isso antes, não é? Quando chegamos na idade adulta, na velhice, a impertinência e aquele idoso que não aprendeu a viver, que vive lá no passado, só falando do passado, o passado que era bom, as coisas boas da vida. Tentam ensinar para os jovens, tentam forçar que os jovens, e os adultos jovens também, façam como ele fez. Trabalhe como ele trabalhou, viva como ele viveu. E não funciona, não é? É mais ou menos isso que acontece. Então, a Joana fala com muita propriedade. Exercita a gentileza e a gratidão, principalmente com os idosos. Eles vão... Desliguei aqui o microfone. Eles vão pedir, eles vão cobrar muito, muito de nós. Mas
Vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar lendo. Eu ia fazer uma complementação, mas está aqui na frente. Vou colocar aqui, ó. A velhice é a fase inexorável. O que é inexorável? Não tem jeito. Não tem saída. Vai acontecer. Que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Então, se não morrer, nós vamos ficar velho. Ponto. Acabou. Não tem papo, não tem... eu me sinto um jovem. Mentira! É um velho. Organismo velho, organismo cansado. Mas eu dou muito... dou muito passeio em jovem aí, porque tem jovem... É velho. A matéria não é a mesma. Não estou dizendo que por isso seja uma pessoa inútil. Pelo contrário. Talvez o nível de atividade hoje, como uma pessoa velha, idosa, seja talvez muito maior do que um jovem de hoje em dia. Sim. Mas não quer dizer que você é jovem. Não quer dizer que nós somos jovens. Porque no Brasil, não só no Brasil, algumas culturas, ser velho é feio. Ser velho é chato. Ser velho é ser um produto de descarte. E ao contrário, quando olhamos culturas bem antigas, milenares, como Japão, China, nós vemos que o velho tem o seu espaço. Porque cuida-se do jovem para que ele envelheça bem. Nós temos que aprender isso, a nos cuidar bem, para envelhecermos bem, para quando chegarmos nesse pôr do sol da vida, a gente tenha pelo menos uma mente mais aberta para tudo que está chegando, para tudo que está acontecendo no nosso meio. Então, a velhice ela é inexorável. Mas hoje, o idoso de 70 anos, ele é ativo. Mas é idoso. Se cair, se quebrar, é um corpo idoso. Não é um corpo de 20, 30 anos que se recupera numa rapidez imensa. Então aceitemos, saibamos aceitar os limites que a vida nos dá. Mas também saibamos testar esses limites por vezes. Não é simplesmente ficar no ostracismo, não é simplesmente ser jogado... eu me aposentei, agora sou velho, acabou. Vou viver minha vida, Não. Tanta coisa boa. Aposentou? Perfeito. Agora, busca aproveitar tudo que você não conseguiu fazer durante a sua vida. Cursos, trabalho. Olha nós aqui. Nessa virada, estou aqui eu no YouTube, fazendo transmissões, ajeitando câmera dá defeito, ajeitando o computador. Aprendendo. Vejo algumas pessoas na minha idade, que mal sabem usar um celular. Então, é utilizar todos os recursos. Trocar o vigor, aquela pulsão por experiência. Saber o tempo. Saber todas as situações. Então, vamos ficar velho com dignidade. Olha o nosso querido irmão Vicente, já fez 90 anos agora. E ainda nos traz tantas lições boas. A mente já o trai um pouco, o raciocínio já não é tão rápido quanto antes. Cego, então, atrapalha mais ainda, mas se buscarmos objetivos, que seja esse.
Então, continuando. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Vamos voltar quando esse livro foi escrito. Então, forças diminuem? Sim, mas resistência ainda tem. É só continuar fazendo exercício, tá? Então, existem hoje programas para idosos para que mantenham sua vitalidade. Não sua juventude, mas a vitalidade. Os órgãos se debilitam? Sim, se debilitam. Esse não tem como. A idade chega, podemos falar assim, eu nunca tive uma doença. Minha vida, eu sempre tive uma vida muito saudável. Ok, beleza. Mas hoje, se você tiver uma doença, sendo idoso, é uma doença de idoso. Se você cair, tomar um tombo, for para o hospital, vai levar o tempo de recuperação de um idoso e não de um jovem. As lembranças se apagam. Isso é muito interessante. É porque nós esquecemos? Alguns sim. Mas nós temos algo que é bom e ao mesmo tempo é ruim. Algo que é bom. Esquecemos de coisas ruins que nos aconteceram. O que é ruim? Esquecemos de coisas boas que nos aconteceram. Bom, coisas boas, né? Uma coisa boa. Olhamos para o dia atual e vemos uma sociedade nova, reluzente, progredindo, deslumbrante. Uma coisa ruim. Olhamos para a sociedade e vemos uma catástrofe social. O mundo perdido em delinquências, em sexualidade, etc. As lembranças são coisas que marcam. E experiências ruins do passado nos marcam negativamente. Experiências boas no passado nos marcam positivamente. Isso é natural. É normal vermos pessoas falando, o bom é no passado. Lá atrás, poxa, podia andar na rua a pé, podia fazer isso, podia subir nas árvores, pegar o fruto, podia. Eram menos pessoas na rua. Conhecia-se as pessoas pelo nome. Agora a população cresceu, muita gente estranha. Os automóveis multiplicaram-se e com isso a violência também cresceu. Antigamente, você queria fazer um passeio, uma viagem, eram horas dentro de ônibus por estradas muito mal construídas. Hoje não está tão bom também, mas em relação ao passado está excelente. Temos o advento do avião, temos o advento de ônibus com ar-condicionado. Lógico, não são muitos, mas já temos isso. O próprio ar-condicionado, uma baita comodidade que no passado era coisa rara. Passava-se um fervor, um calor danado. No inverno, então, mesma coisa, um frio. Hoje em dia tem ar-condicionado que esquenta, que esfria. No passado, nós tínhamos que sair de casa para assistir uma reunião dessa. Enfrentar chuva, noite, frio. Mas era bom que a gente dava um passeio. Pode dar o passeio. O que te impede? O vídeo está gravado. Pode assistir agora, pode assistir daqui a uma hora, um dia. Vai passear. Não vincule coisas ruins. Eu prefiro a reunião assim, eu prefiro não sei o que é assado. Utilize o que tem de bom hoje. Esforce-se para se adaptar. Essas lembranças que nos amarram no passado são traidoras da nossa alma.
Vejo esses dias, estava conversando, no passado era uma beleza, porque tal coisa era muito bom, tal. Eu falei, gente, não tinha saúde, não tinha educação, a educação era péssima. Pessoa que nascia num berço pobre, dificilmente, raramente, vencia na vida. Não tinha direito a estudar. Estou falando década de 20, tá? 10, 20, 30, 40. Na de 50, 60 já foi melhorando. Mesmo assim, é muito, muito aquém do que tem hoje. Mas hoje as crianças não estudam, hoje as crianças são tudo descansar. Gente, está tudo mudando, a linguagem está mudando. Os meios de comunicação estão cada vez mais amplos. Hoje um celularzinho é um computador enorme que nem se imaginava no passado. E essas ideias do passado, um conservadorismo absoluto, trai a nossa serenidade de seres humanos de caminhar. Nada contra o movimento conservador, nada disso. É conservadorismo que eu digo no sentido absoluto da palavra. Não abrir mão de certos conceitos, impor determinados pensamentos. Então, essas lembranças nos traem muito, muito. E a dependência física, de novo, um grupo de idosos são extremamente saudáveis, mas a maioria não. A maioria carrega doenças, a maioria carrega um monte de limitações físicas. Agora, quando toca, estou lendo aqui, emocional e afetiva. Quando toca na parte emocional e afetiva, o idoso está desamparado. Nosso tempo é um tempo de muita convulsão. O idoso sempre foi tratado à margem. Mas antigamente existia um rito social que a gente ia visitar o vovô, a vovó, tinha que ter respeito, tinha que ter educação, tinha que... Hoje em dia a sociedade mudou. Mudou para pior? Não, mudou, simplesmente mudou. As pessoas idosas estão sendo tratadas como pessoas e não como seres em altar. O idoso lá falou uma bobagem de todo tamanho. Não vou responder não, porque é idoso. Nada, as crianças hoje estão respondendo à altura. Metendo o dedo na cara, chamando, falando. É falta de educação. Em parte sim. Em parte sim. Mas a gente nota que o idoso tornou-se uma pessoa. Não é mais aquele objeto para ficar decorando a sala. E com isso, como o idoso é de uma outra época, ele tende a se isolar. Então essas dependências emocionais, afetivas são cada vez mais fortes. Então, cuidemos desses idosos com carinho. Até para que nós, quando chegarmos em determinada idade, sabemos lidar. Porque quando eu já estou assim, já falei para vocês desde o início, dobrando o cabo da Boa Esperança. Já vejo uma sociedade bem diferente. Busco a amizade dos meus filhos, mas eu sei que eles têm o caminho deles. Hoje o mundo está aberto, eles podem pegar um avião, talvez, e morar em outro país. Pode acontecer. E eu não posso chegar para eles, não vai não, papai vai sentir saudade. Não posso. Não podemos fazer isso com eles. Eles têm que experimentar. Então, me preparo todos os dias para viver, não numa solidão, mas me preparo para viver numa realidade nova, na qual eu tenho que buscar não viver no passado alimentando ilusões, como eu coloquei aqui as lembranças enganosas, mas viver de uma maneira positiva, estudar, me aprimorar, treinar minha mente, treinar meu coração,
lá no início do texto, né? Exercitar paciência, exercitar gratidão. Estamos no finalzinho, gente. Peço desculpas aí, eu sempre me distendo. Gostaria de fazer em 15, 20 minutos, mas vamos lá. Então, encerrando essa ideia, Joana traz. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhes pode oferecer. Mas, Dan, você falou uma coisa diferente da Joana. Falei mesmo. Quando nós envelhecemos, o mundo, não que o mundo passe, mas a minha concepção, a minha visão de mundo, ela já não é mais adequada àquela realidade que eu vivo. Mas a Joana está dizendo que o idoso é rico da experiência. Se a experiência que nós tivemos não cabe para os jovens de hoje em dia, para o adulto de hoje em dia, o que eu posso entender disso então? E ela continua, carente dos recursos que ele pode oferecer. Às vezes nós não sabemos como passar o que nós sabemos para o próximo. A gente não sabe olhar para as pessoas e ter um olhar sintético de analisar e oferecer à pessoa o que ela precisa. Então, nos tornamos cansativos. Porque ficamos repetitivos, tentando convencer. Eu digo tentamos porque eu já estou nessa fase. Toda semana eu estou aqui convencendo, falando, refalando 1000 vezes. Não porque vocês não entendam, mas porque, por vezes, meu modo de expressar não encaixa. Por isso que como eu falei para vocês, é o estudo do ser humano, da sua consciência. É tentar passar de modo diferente. Se a engrenagem não encaixa assim, vamos tentar encaixar assim. Não encaixou assim, vamos encaixar assim. E vamos tentando não ser cansativos. Mas em determinado ponto, a gente fala tanto de tantas maneiras e a pessoa não entende ou a pessoa não compreende, que nos tornamos muito cansativos. E nós também, como idosos, nos cansamos. Porque o idoso tem uma coisa muito interessante. Eu estou no meio do caminho, eu posso falar do idoso e como idoso. Quando nós passamos uma certa barreira, nós vemos que o mundo, tudo dá certo. No final, as coisas se resolvem. E nós passamos a acreditar nessa visão humana da espiritualidade. Quando Maria diz, isso também vai passar para o Chico, é exatamente isso. A situação que nós vivemos vai passar. Mas vai passar porque se você se esforçar, vai passar mais rápido. Se você não se esforçar, também vai passar. Então nós, quando atingimos o ápice, né, dessa parábola, que é uma parábola, né? A gente sobe e depois começa o decaimento. Nós notamos que, como fala ali, essa experiência que nós temos, rica, não só do que nós fizemos no passado. O que eu conhecia de informática já está tudo caduco. Os computadores que eu consertava, que eram imensas geladeiras, para vocês terem uma noção, um computador era como se fosse 12 geladeiras, uma do lado da outra, da mesma altura e da mesma largura. Eram máquinas imensas. Hoje foram trocados por computadores pequenos. Em um período de 10 anos, houve uma revolução muito grande. Os dados foram parar nas nuvens, a internet, as redes, né,
estão cada vez mais rápidas, mas eu não tenho como explicar e passar para vocês, para ninguém, aquilo que era do passado, porque já não importa mais. Mas eu tenho a experiência de ter vivido aquele momento. Acumulei ali uma rodagem de situações inusitadas, fatos, ocorrências que mudaram muito durante aquele tempo. Eu passei por aquilo, eu aprendi com aquilo. Eu não fui vivendo, eu fui aproveitando aquela situação. Por isso que volta e meia eu tenho os causos que eu conto e cansa também, né? Mas a experiência que eu tenho hoje não é da função, do trabalho, da profissão que eu tinha, mas de como lidar com essas situações, que elas não mudaram. Continuamos sendo pessoas intransigentes, difíceis, continuamos sendo pessoas irracíveis de vez em quando, continuamos sendo pessoas difíceis. O ser humano continua vivendo, talvez de uma maneira mais ativa, mais forte, mas continuamos no mesmo caminho. Então, o que nós temos para passar é exatamente isso. Como lidar com essas situações. Como viver essas situações. Então, que possa ser esse momento para nós, do ápice dessa parábola, já em rumos de descida, onde trocamos o vigor pela experiência, onde trocamos a agilidade por intelectualidade, que nós possamos compreender que a vida, tudo está no seu lugar. Que podemos ajudar. Para os mais velhos, aprender que o silêncio é ouro. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Para os jovens, aprenda. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Essa é a experiência. A mesma lição nos dois tempos, mas o enfoque é diferente. O pensamento e a visão são diferentes. E é o que a Joana fala. Rico da experiência. Não é experiência de trabalho, não é experiência social, não é experiência de vida, de ter passado, de ter experimentado. Agora, não adianta ter essa experiência se não teve sabedoria, de utilizar essa experiência e transformá-la em sabedoria, para que possamos passar à frente a sabedoria e não tentar explicar para os outros como funciona. Que Jesus abençoe a todos nós e seja uma semana nova, cheia de novas experiências, cheia de novas coisas boas a chegarem em nossas vidas. E eu insisto, de teimar, né? Insisto em até ser cansativo com vocês, mas saibam, tudo vai passar. O que é ruim e também o que é bom. Tem coisas boas que acabam, porque é a satisfação da matéria. Agora, o bem, esse nunca acaba. Tudo que é bom demais para nós, que nos transforma como seres humanos, espiritualmente, isso nunca acaba e nunca passa. E eu desejo a todos todo o bem do mundo, todo o amor, todo o carinho e toda a paz. E Jesus abençoe seu coração, abençoe seu lar, sua vida, o seu trabalho, abençoe tudo que tanto importa para você. Muita paz, muito amor e muita luz. Vamos à nossa prece, que eu estou atrasadíssimo. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter chegado até aqui. Chegado como ser humano, chegado na minha idade, chegado com as experiências que adquiri,
poderiam ser melhores, mas também poderiam ser piores. Poderia ter passado situações ainda mais caóticas, ter vivido uma vida talvez mais fútil. Então, Senhor, muito agradecido por tudo que me acontece, muito agradecido por essas pessoas que aqui estão ouvindo, trazendo para dentro de si esse ensinamento, esse pensamento, transformando a sua alma. Obrigado por esse carinho que eu recebo de todos. Obrigado pela paciência que tem comigo, essa paciência que esses irmãos exercitam ao ouvir. Senhor, cuida de cada um de nós, fortalecendo, ajudando em tudo que é necessário. E que tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Que a semana seja uma semana maravilhosa, de muita paz, muita energia, muita esperança, muita luz. Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.